Muito bem, meus irmãos, hoje o nosso tema é uma mãe especial. Uma mãe especial. E que mãe é essa? Que mãe especial é essa? Nós temos muitos exemplos na Bíblia, muitos exemplos. Mas eu quero conversar com você, usar o texto lá do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 26 a 38. Versos 26 a 38 do capítulo 1. E nós vamos conversar sobre essa mãe especial, a mãe de Jesus. Vamos olhar para esse texto e vamos extrair alguns ensinamentos para os nossos dias hoje, tá bom? Então eu quero desafiar você a acompanhar essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Diz assim o texto, pode acompanhar sentado mesmo, mas com a reverência que a palavra do Senhor merece. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Abaixa a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos mais uma vez. Deus bendito, nós continuamos na tua presença. Nós queremos pedir a Deus que esse registro do evangelista Lucas, ó Deus, do que aconteceu há tanto tempo atrás, que nós possamos tirar ensinamentos para as nossas vidas hoje, para que as nossas vidas sejam transformadas pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nós, aos nossos filhos que estão nas salas aqui da nossa igreja, para que possamos ouvir o teu Santo Espírito falar, ó Deus. E ouvindo o teu Santo Espírito, as nossas vidas sejam transformadas pela tua palavra. Nós oramos clamando para que o Senhor repreenda toda e quaisquer ações do inimigo contra este lugar. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. A Simone, minha esposa, falou assim: ai, Itamar, que sede. Então eu vou tomar um gole de água, quem sabe no casamento assim ela mata a sede dela. Melhorou, Simone? Ou ainda está com sede? Muito bem, meu irmão. Esse texto, ele foi escrito há muito tempo atrás, um registro da chamada anunciação de Jesus, né? De como se cumpriria a profecia lá de Isaías 7, da virgem que daria à luz um filho. Então isso foi cumprido. Deus honrou a sua promessa e Deus se fez carne. Essa é a palavra. Agora, o que a gente aprende com esse texto? O nosso grande desafio nos nossos dias de hoje é olhar para esse texto e extrair dele ensinamentos e prática para o nosso dia a dia. Então, diga para quem está do teu lado assim, fala assim para quem está do teu lado: presta atenção. Pode falar. Você está querendo cochilar, mas não dorme. Pode falar que daqui a gente vê de tudo.
Muito bem, então presta atenção, não fecha os olhos não cochila, vai ser rápido, mas eu quero desafiar você a prestar atenção. Olhando para esse texto, nós teríamos vários aspectos para conversar. Eu escolhi 3, tá bom? Pastor Gerson provavelmente escolheria outros 3, você talvez escolhesse outros, mas eu escolhi 3 para a gente aplicar nas nossas vidas. Primeiro ponto que eu escolhi, escolhida para uma missão. Maria foi escolhida para uma missão. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Meus irmãos, quando nós olhamos para o povo que existia naquela época, para as famílias da tribo de Judá, quantas mulheres e quantos homens, quantos casais haviam da tribo de Judá? Haviam muitos. Mas Maria e, claro, José, Deus escolheu o casal, né? Deus escolheu aquela mulher, aquele homem, especificamente para essa missão. O que é que levou Deus, o que é que de repente passou no coração de Deus para escolher uma mulher absolutamente comum? E quando eu digo absolutamente comum, eu estou dizendo na questão da humanidade. Maria era uma mulher comum, humana, como qualquer outra da sua época, como qualquer outro ser humano de toda a história da humanidade. Está me entendendo? Uma mulher que era um ser humano qualquer, nascida do seu pai e da sua mãe, gerada em pecado como eu e você, uma pessoa absolutamente comum, no quesito humanidade. Mas Deus viu alguma coisa em Maria, Deus viu alguma coisa em José. Nós não temos o registro do que Deus viu, nós não temos. Nós não temos escrito qual o aspecto da vida da Maria, qual o aspecto do comportamento dela, quais seriam as atitudes da Maria que provocaram essa escolha em Deus. Mas o mais maravilhoso de tudo isso, meu irmão, se nós não sabemos, não importa, Deus viu. Deus olhou para Maria, Deus olhou para José e falou assim: é esse casal que eu quero. É esse casal que eu quero para esta missão. Então, eu acho interessante esse aspecto da missão, do desafio, de realizar uma obra para Deus. Maria foi escolhida, José foi escolhido. Você já foi escolhido para uma missão especial para Deus? Você já foi chamado por Deus para uma missão? Às vezes a gente pensa que essa missão é sair do Brasil e ir lá para o começo do Brasil, né? Sair daqui de São Paulo e ir lá para o começo do Brasil. Roraima, Rondônia, Acre, Amazônia. Às vezes a gente que acha o fim do mundo. Não, lá é o começo do mundo, né, Jonas? Não é o fim nem da dia, não é o começo. Às vezes a gente acha que é para ir para um lugar distante. Quem sabe um outro país, às vezes a gente faz essa associação, que uma missão especial de Deus é algo assim, de pegar as malas, juntar, largar a família e ir. Tem gente chamada para esse tipo de missão? Tem. Nós conhecemos vários. Temos um casal, inclusive, que está aqui com a gente por um tempinho. Domingo que vem vão falar sobre, inclusive, o tema que é missão na escola dominical, hein? Venha, não percam a chance. Agora, de repente, a missão que Deus te chamou é para falar com o seu familiar. A missão que Deus quer te mover, quer te usar, é para falar com o seu vizinho. É para falar com a sua namorada, com o seu namorado. Você já parou para pensar nisso?
Deus tem uma missão para a minha vida. Quando nós olhamos para a vida da Maria, nós observamos isso. Nós não sabemos o que ela tinha de tão especial. Eu acredito, mas aí é especulação, né? Eu acredito que era uma serva dedicada a Deus, que conhecia a lei do Senhor, que pautava a sua vida e o seu comportamento por aquilo que ela havia sido ensinada, no contexto da vida dela, claro. Eu acredito nisso. Não temos nada na Bíblia, mas Deus escolheu a Maria para essa missão. E quero dizer uma coisa para você, minha irmã, presta atenção, olha aqui para mim. Deus também te chamou para uma missão. Diga para quem está do teu lado assim: Deus te chamou para uma missão. Pode falar. Deus te chamou para uma missão. A sua vida é fundamentada em quais valores? A sua vida é fundamentada em quais princípios? Pode ser que ninguém vá ver nada de especial em você ou em mim, mas eu quero dizer uma coisa para você. Gil, por gentileza, vou fazer uma coisa aqui da frente. Traz um copo de água para minha sogra. Ah, já está aí. Então toma, dona Ivone, que a senhora está passando. Isso, olha lá. Coitada da minha sogra. Oh, meu Deus do céu. Dá uma balinha de hortelã se alguém tiver aí. Não tem, dona Ivone. Vai, dona Ivone, vai. Não tem problema. Fica em paz. Mas volta, hein, dona Ivone. Não vá e não volta, hein. Volta aqui. Tem gente que sai. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Tem gente que sai e você pensa que a gente não vê daqui. No meio da mensagem, sai e não volta. Vai fazer o que? Eu não sei, hein? Mas, ó, presta atenção, hein? Fecha parênteses aqui. Quais são os princípios que regem a sua vida? Pode ser que alguém do lado não esteja vendo, mas o que é que Deus está olhando? Quando Ele olha para você, o que é que Ele vê? Será que Ele vê a mesma coisa que Ele viu em Maria? Será que Ele observa as mesmas coisas que Ele viu em José? Às vezes as pessoas não veem, mas não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, Deus vê absolutamente todas as coisas. Então, como é que você está na missão? Essa missão, ela é muito diferente, você ir para longe, ou ela é a missão que Jesus disse: indo por todo mundo, pregai o Evangelho? Se você pensa que não estava em missão, eu quero dizer para você que você está em missão. Às vezes Deus quer alguma coisinha diferente, mas Deus quer que a gente trabalhe para Ele. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você. Maria, quando ouve tudo aquilo, qual foi a reação dela? A primeira reação dela: tenho medo. Tenho medo. Maria, verso 29, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Quais os medos de Maria? Aí a gente já tem um pouquinho mais de informações, né? Olhando para esse texto, a gente tem algumas informações já. Primeira, da própria manifestação sobrenatural. Quem já viu um anjo aí, levanta a mão. Está vendo? Não é uma coisa tão comum. Não é algo tão usual. Ah, gente, eu estava indo para tal lugar, aí veio o anjo, parou do meu lado, falou: muda de calçada, não pega esse ônibus, não vai por esse caminho, não casa com esse cara, casa com outro, não casa com essa moça. Não é algo comum o anjo baixar do nosso lado e ter essa manifestação sobrenatural. Que elas acontecem. Muitas vezes nós nem percebemos a atenção, nós nem vemos o que aconteceu, mas muitas vezes Deus nos livrou, eu não tenho dúvida disso. Assim como acontece nos nossos dias, acontecia também na época
da Maria. Mas a Maria tem um choque aqui. Ela vê um anjo e ela tem noção do que ela está vendo. Ela sabia o que estava acontecendo. Aquela visão sobrenatural de um enviado de Deus. E ela fica com medo. Ela fica com medo. Se a gente lembrar, naquele momento de Israel, havia cerca de 400 anos que não havia uma manifestação profética em Israel. Nos termos de Isaías, Jeremias, Malaquias, aqueles homens levantados e que usavam aquela expressão que a gente conhece bastante, né? Assim diz o Senhor. Então há um certo silêncio de Deus. Cerca de 400 anos havia esse silêncio. E de repente essa mulher, essa menina, essa jovem, ela teve essa visão. E essa visão não é sonho, viu, irmãos? Quando a gente vê o relato, é uma aparição de fato na frente da Maria, e uma conversa, esse bate-papo com ela, como eu estou tendo aqui com você. O José, talvez homem mais preguiçoso, dormisse um pouco mais, foi em sonho, né? Você vai ver lá que tem diferença, né? Mas a Maria não, o anjo apareceu para Maria e teve essa conversa. Então, isso deu medo na Maria. Nós não estamos acostumados com o sobrenatural. A gente tende até a questionar o sobrenatural nas nossas vidas. A gente pede tanto para Deus, né? A gente fala tanto para Deus, a gente quer tanto as coisas, mas de repente quando a gente experimenta algumas coisas, a gente fica se questionando, será mesmo? Será que aconteceu? Isso deu medo na Maria. A segunda coisa que deu muito medo na Maria, a missão. A missão. E qual era a missão? Você será mãe. Você será mãe. O susto dela, o assombro dela é, mas como que isso vai acontecer? Eu sou virgem ainda. Nunca tive relações com homem nenhum. Ela havia sido prometida em casamento para o José. E uma coisa que a gente tem que entender, naquela época, uma promessa de noivado, um acordo de noivado, tinha tanto valor quanto o casamento. Já era algo tão sério quanto o casamento. Tanto que quando José fica sabendo dessa história depois, qual é a decisão do José? Divorciá-la, deixá-la. É usada a mesma expressão de romper um casamento. Porque o acordo de noivado era algo muito sério. Então a Maria fica assustada. Como é que vai? O que vai acontecer? E a Maria, muito provavelmente, conhecia a lei mosaica. A lei mosaica, quando a gente olha lá em Deuteronômio 22, 23 e 24, ela trata dessa questão do adultério. O que é que se fazia na época com o adúltero? Apedrejado. É isso aí, Manu. Levava o casal na porta da cidade e apedrejavam, matavam os dois que adulteraram. Matavam, a pedrada. Era isso que acontecia na época. Maria sabia disso. Maria sabia do compromisso que ela tinha com José. E ela sabia que a consequência disso seria muito provavelmente o apedrejamento. Esse foi o medo do José também, quando ele fica sabendo. Quando a Maria contou para ele, ele fica sabendo, e aquela historinha, né? Ele se propõe então a deixá-la. Ah, essa menina está com história, está querendo me enganar, me traiu. Mas ele queria deixá-la, não queria que acontecesse isso com ela, ia fazer isso escondido, né? Assim, sem aquele drama do processo todo. Ele só mudou porque Deus o visita em sonho. Então, deu medo na Maria. Você consegue imaginar, além de todas essas questões, o peso e a responsabilidade de ser aquela que irá gerar o Messias esperado há tanto tempo por Israel? Então a reação natural da Maria foi
Medo. E o medo é normal na vida da gente, ele é natural. A gente tem medo de tanta coisa. A gente tem medo do futuro. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pensa que tem controle sobre algumas coisas. E aquilo que a gente pensa que tem controle, a gente acha que está tudo ok. Mas o futuro a gente não sabe o que as coisas vão acontecer. A gente tem medo pelo futuro dos nossos filhos. Quem tem filho pequeno aí? Como é que vai ser? Ele vai conseguir estudar? Ele vai ter um bom emprego? Ela vai ter um bom emprego? Ela vai conseguir casar, ter um relacionamento com alguém que seja bacana, que seja servo de Deus, que não bata, que não brigue? Não passa isso pela cabeça da gente? E quando fica doente, então? Desde uma febrezinha, coisa mais simples, até as doenças mais sérias. Dá medo. Eu lembro o Felipe, o nosso primeiro filho, nas primeiras vezes que ficou doente. Quantas vezes eu não pedi para Deus, Deus, faz o seguinte, dá a doença dele para mim, eu aguento. Não é assim a reação do pai? Quando a gente vê o filho sofrendo, angustiado, o que a gente fala? Puxa Deus, não, passa para mim que eu aguento. A gente tem medo das coisas. Mudança de governo. Eu não vou entrar em política não, tá? Fiquem tranquilos, não vou. Mas você tinha um governo que estava caminhando de um lado, de repente mudou. Foi assim na época do Urias. Pensou que eu ia falar, não, do Urias, quando Urias morreu. Um rei que tinha trazido certa estabilidade para Israel. O povo ficou com medo do que iria acontecer. E Deus, sabendo disso, Ele se manifesta, Ele se revela através do profeta. No tempo em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Deus se manifesta mostrando que é Ele quem reina. Uzias morreu, Uzias era bom, ele tinha feito um monte de coisa, tinha pisado na bola também, mas fique em paz, quem tem o controle sou eu. Deus se manifesta através do profeta, Ele dá essa visão, porque o medo é natural, meu irmão, minha irmã. Pode ser que você esteja com medo. Pode ser que você tenha recebido o chamado de Deus, a missão de Deus, e de repente você esteja com medo. O que será que vai acontecer? Quais os riscos que isso pode trazer para mim? Eu lembro a primeira vez que o Felipe fez uma viagem missionária, ele foi para Cuba, vocês lembram disso, irmãos? Foi para Cuba. E toda a equipe que estava lá passou tranquilo, com as bagagens cheias de Bíblia. Quem que foi parado? O Felipe. Felipe contou que tremia que nem marshmallow na fogueira. É natural. Aí depois que passou, Deus livrou aquela coisa, virou corajoso. Não, agora eu vou para a Coreia do Norte. A mãe queria morrer. Não, e ele falou sério, não, vou para a Coreia do Norte. Vou lá. Aqui, não, na Coreia do Norte não, lá o negócio é mais complicado. Por quê? Medo. A gente tem medo. A gente tem medo por nós, pelas nossas vidas, pelo nosso conforto. Está tranquilão em casa, está tudo estabelecido, tem a sua casa, tudo lá organizadinho, a rotina tudo estabelecida, e Deus vem e transtorna a tua rotina. Dá medo. Dá angústia no coração da gente. É natural o medo que você sente, seja de que tipo for. Seja de que tipo for. Terceiro ponto que eu quero trazer para você nesse texto que nós observamos. A vontade de Deus.
Lucas 1:38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Irmãos, tem algo na teologia que nós não gostamos. É o aspecto da soberania de Deus. Diga para quem está do teu lado assim, ó, Deus é soberano. Sabe o que isso significa? Que é Deus quem manda. Para não correr o risco de errar, eu vou ler para você Isaías 46, 9, 10 e 11. Isaías 46, 9, 10 e 11. Isso é Deus falando, presta atenção, porque é Deus que está falando, tá bom? Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Olha o que Deus fala. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente invoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Nós não gostamos dessa tal soberania de Deus. Sabe por quê? Porque a gente também gosta de ser soberano. Eu mando na minha vida mando eu. Já ouviu isso daí? Você já falou isso daí? Em algum momento da sua vida? Na minha vida mando eu. Nós não gostamos desse aspecto da soberania de Deus, porque quem manda é Deus. As coisas que de fato acontecem, é o que Deus quer. Claro, isso não pode nos isentar de trabalhar, de fazer, de planejar, de correr atrás, né? Não. Mas quando Deus tem um propósito, esse propósito vai acontecer. Eu sou Deus e não há nenhum outro semelhante a mim. Ou seja, tudo que acontece, e só acontece de acordo com a vontade de Deus. Eu, com 6 anos de idade, namorava uma menininha, loirinha de cabelo enroladinho. Ela não sabia que eu namorava ela, mas eu sabia que eu namorava ela. Então eu namorava ela, mas ela não sabia disso. E eu pensava assim, com 6 anos, eu lembro muito bem disso. Eu vou casar um dia com uma loirinha de cabelo cacheadinho. O meu sonho, com 6 anos de idade. E aí me caso com uma morena de cabelo liso. Ela, pela graça e misericórdia, ela faz umas luzes no cabelo assim, ela fica meio loira de vez em quando, né? Então, olha só, Deus é bom, né? Deus quebra o galho da gente também, né? A gente faz planos, a gente tem umas ideias doidas. Eu, quando fiquei mais maduro, aos 7 anos e meio mais ou menos, eu resolvi que eu ia ser palhaço na vida. Veio um circo lá em Botucatu e eu me encantei com o palhaço e resolvi que ia ser palhaço. E comecei a planejar a vida para ser palhaço. Depois, bombeiro. Depois, como a gente não planeja, né? Quando a gente não sonha com as coisas. Uma das últimas coisas ainda nessa época de ilusão, assim, eu ia ser astronauta. Olha só, coisa chique, hein? Maravilhosa, né? Piloto de avião. Isso eu fiz até prova para fazer. Mas aí o óculos aqui, na época que eu estudava bastante. A gente tem planos, a gente sonha, a gente idealiza algumas coisas.
Mas Deus é quem faz a vontade dEle na vida da gente. Como eu tinha certeza que eu ia crescer em Botucatu, estudar em Botucatu, trabalhar em Botucatu, casar em Botucatu. Eu tinha certeza absoluta que ia acontecer. Com 12 anos mudei para Campinas. E quando eu mudei para Campinas, eu tinha certeza que ia fazer o curso de eletricista na FEPASA. Talvez você nem saiba o que é FEPASA, muitos não devem nem saber o que é FEPASA, né? Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima. Aí descobri que eu era daltônico. Então o sonho de ser eletricista foi embora. E porque meu pai trabalhava na FEPASA, tinha uma certa colocação lá, então tá bom. Não vai ser eletricista, então vai ser mecânico. Então, fui ser mecânico de locomotiva. Trabalhei na oficina lá na Salles de Oliveira, mecânico de locomotiva. E eu tinha certeza que eu ia ser engenheiro mecânico. Prestei vestibular para engenheiro mecânico. Não passei. Vou ser médico então. Já que eu não sou engenheiro. Fui fazer cursinho. Estudei. Quando a Unicamp, antes era do xizinho, virou resposta por escrita. Bem na minha vez, né? Mas eu fui bem. Fui muito bem. Meu pai falou, não, eu pago para você o cursinho, você fica, e vai, dá mais, você vai passar no curso de medicina. Mas eu, como tinha certeza das coisas, tinha me inscrito na PUC, na faculdade de Direito. Olha quanta certeza a gente tem na vida, né? A gente sabe de tudo, né? Sabe de tudo. Mas sabe por que tudo isso? Porque eu já tinha recebido um chamado, uma missão. Deus me queria no pastorado. E eu tive a ousadia de falar assim para Deus: pastor, eu não, de jeito nenhum. Quando eu morava em Botucatu, o reverendo Francisco Guedelha era meu pastor e meu professor de português também. E eu acho que hoje eu tenho certeza que Deus já estava preparando algumas coisas, né? Deus sabe tudo. E o reverendo Francisco Guedelha me levava em algumas coisas, muito jovem. Eu falava, o quê? Ser pastor? Sofrer que nem o Guedelha sofreu? De jeito nenhum, Deus, o Senhor me pega nessa. Eu tinha certeza. Vou fazer direito, vou ganhar bastante dinheiro e vou sustentar um monte de pastor. Olha só que plano bacana. Joia, Eu tinha certeza que eu ia fazer isso na minha vida. Mas Deus é soberano. A última certeza absoluta que eu tive na vida foi não vir para o Itajaí. O presbítero Gerson foi conversar comigo, Itamar, nós estamos aí no processo para trazer um pastor para o Itajaí. Você não quer vir? De jeito nenhum, Gerson. Muito obrigado pelo convite. É muito bacana, mas eu tenho um sonho, um projeto aqui no Florense. Nós acabamos de comprar o segundo terreno, então a gente vai trabalhar. E tem um chavão de um humorista aí que fala assim, não sabe nada, inocente. Não tem? Eu não sei quem é quem fala isso. Me perdoe até se for alguma coisa muito ruim aí, mas isso... Não sabe nada, inocente. Eu fico olhando Deus pensando assim, não sabe de nada. Estou há 21 anos aqui no Itajaí. Perceberam que as nossas certezas e convicções, se não estiverem de acordo com a vontade de Deus, não valem nada? Não fui nem palhaço, nem bombeiro, nem astronauta. Não fui médico, não fui engenheiro, menos ainda advogado, embora ainda tenha um OAB. Mas estou há 21, 22 anos aqui no Parque Itajaí. Até agora, a única igreja em que, de fato, pastoreei como pastor. Soberania
de Deus. Deus tem uma missão para a minha vida, Deus tem uma missão para a sua vida. Deus teve uma missão para Maria, uma mãe muito especial. Uma mulher absolutamente comum, humana em todos os aspectos. Mas Deus viu algo nela, Deus viu algo no José, e a quis, e a chamou para ser a mãe do Deus encarnado. Olha que maravilha. Deus tem uma missão para a sua vida, essa missão te dá medo, mas presta atenção, meu irmão e minha irmã, se Deus tem uma missão para você, vai acontecer. Então, uma sugestão que eu tenho para você, ouça o que Deus está falando para você, e cumpra a vontade dEle, não foge não. Isso é de alguém que fugiu durante muito tempo, de uma missão que Deus tinha para a vida. A gente sofre um pouco mais, a gente pena um pouco mais, e eu fico pensando, se eu tivesse atendido o chamado lá, num retiro de carnaval, quando eu tive certeza absoluta, eu já seria jubilado, Gerson, já daria para jubilar, olha só, seria mais de 30 anos já, olha que coisa. Deus faz a obra dele nas nossas vidas. Qual é o chamado que Deus tem para você? É natural você ficar com medo, mas obedeça a Deus, como Maria obedeceu. Faça em mim, cumpra em mim, conforme a sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Olha só, aquela que serve a Deus, aquele que serve a Deus. Que nós possamos dizer como Maria, que nós possamos dizer como José, depois de também, chamado por Deus através do sonho, e cumprir o papel que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente se rebela, às vezes a gente se revolta, mas ouve o que Deus tem para dizer para a sua vida, e você vai ver que vai valer a pena. Abaixa a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, fecha os teus olhos. Quero convidar você a orar ao Senhor nesse instante. Uma conversa entre você e Deus. Uma conversa é só com você. Quem sabe o Espírito Santo está falando aí ao teu coração acerca de um chamado. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você acerca de uma missão que Ele tem para a sua vida. Quem sabe você tem, por razões até, quem sabe, justificadas, você está com medo disso. Mas se Deus tem isso para a sua vida, Ele vai agir, isso vai acontecer, e vai ser a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Deus bendito, nós estamos diante do Senhor nesse instante, no nome de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. E nesse instante, ó Deus, nós nos debruçamos diante do Teu altar, nós nos rendemos à Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé. Ajuda-nos a entendermos, ó Deus, o Teu chamado, por mais assustador que ele possa ser. Mas ajuda-nos a entender, a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, num passo de fé a dizermos como Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Que se cumpra na minha vida, conforme a Tua vontade. O Senhor é Deus, o Senhor reina absoluto sobre todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, caminha conosco, ajuda na nossa falta de fé, e trabalha em nós, ó Deus, para que possamos Te servir, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Cumpra a Tua vontade nas nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.